Oi, meu nome é Rochelle Alves. Eu sou filha dos missionários Peter e Nancy Haase. Cresci no Brasil, morei lá por 15 anos. Sempre gostei muito de desenhar e escrever. E via livros de criança. Nunca destacaram muito. Eu não vivi antigamente, então eu não me relacionei muito com os desenhos. Eu não gostava muito de assistir os desenhos da Bíblia ou ler as historinhas, porque os desenhos eram feios. Eu tenho 2 filhos, eu tentei colocar desenhos da Bíblia para eles, e o meu mais velho, que tem agora 5 anos, ele não gosta, porque os desenhos não são chamativos, eles são muito feios. E eu recebi um chamado de Deus para fazer uma história, escrever histórias e ilustrar. Então agora eu publiquei um livro que é chamado O Mundo que Era Perfeito, as histórias em Gênesis. O meu alvo, eu quero fazer a Bíblia toda. Esse aqui é o Gênesis volume 1. Como vocês sabem, Gênesis tem bastante histórias, então não cabe tudo num livro. Agora, com 2 filhos, eu tento achar histórias da Bíblia para me comprar, para ensinar para eles. Só que as histórias que eu acho, eles são muitas palavras e pouca ilustração. Ou as ilustrações são muito feias, ou não bate com a Bíblia. E crescendo num lar evangélico, eu conheço os fatos da Bíblia, o que bate, o que não bate, e me incomoda muito quando alguma coisa está errada, tipo, quando não fala na Bíblia, Adão e Eva não comeram uma maçã, não fala que tipo de fruta comeram, ou coisas assim. Jonas, por exemplo, ele não foi engolido por uma baleia, era um peixe grande, ninguém sabe o que realmente foi. Então, quando fala essas coisas nas historinhas, eu não gosto muito, entende? Então, eu criei uma história que bate com a Bíblia, tem muitas ilustrações, e aqui são somente essa aqui é a história da criação, Adão e Eva e Noé. No próximo volume vai ser Abraão, Isaac e Jacó. E no terceiro volume vai ser José. E José é uma história muito comprida. Então todos eles têm aproximadamente 40, um pouquinho mais de páginas. Eu queria criar uma história que tinha umas ilustrações bonitinhas que as crianças gostam. E as crianças amam essas historinhas, essas ilustrações, porque são vivas, são chamativas. E também eu coloquei um toque de hoje em dia, só para dar dá pra relatar com histórias quando tem um pouquinho da vida moderna, como se pudesse ter acontecido hoje. Por exemplo, Noé. Eu sei que não tinha esses instrumentos de construção e tudo mais na época de Noé, só que eu achei que criaria um toque de hoje em dia para colocar uns instrumentos de hoje, mesmo que realmente não tinha naquela época. E também, outra coisa, a página, eu tentei fazer algumas ilustrações para a página toda, para poder não somente ser uma página, mas as 2 páginas, não todos os lugares, é claro. Por exemplo, isso aqui só tem uma página, mas tem bastante ilustrações que mostram as 2 páginas. Então, por exemplo, esse aqui, onde Adão está descansando debaixo da árvore e tem as cachoeiras, um lugar mais tranquilo, mostrando paz. Também achei muito importante que não somente lesse a história, mas que a criança consegue relacionar com a história, tendo uma aplicação. Então, depois das histórias, eu tentei colocar uma aplicação para a criança poder se relacionar, saber do dia de hoje, o que elas podem fazer, o que elas não devem desobedecer aos pais, não deve desobedecer a Deus, tudo mais. Você lê a história, ok, mas você faz perguntas, a criança aprende muito mais com perguntas. A criança ama jogo, eles amam jogos, né? Então eu fiz depois também 7 diferenças para eles encontrar relacionado com essas histórias. Sei que criança ama jogos e colorir, coisas assim, eu sei que bate com a criança ela aprender com isso, não é? Então eu fiz um livro de colorir junto com essa história, que vendido junto, não vende separado. É sobre a história do livro.
Tem tarefinhas para a criança fazer, para desenhar, ligar os pontos, quantas estrelas, achar 10 estrelas, achar a resposta correta do livro em si, qual é o símbolo da promessa que Deus fez com Noé, labirintos, esse caso aqui é 10 diferenças, qual dia que Deus criou os peixinhos, pintar com os números, eu amava isso quando eu era criança, coisas assim. Então eu tentei criar uma coisa que a criança ia relacionar com o livro e aprender mais. Se vocês quiserem comprar o livro, é só visitar o meu site, o meu Facebook, falar comigo. Um bom dia para todos!